Pera aí, gente. Meu Deus, o bagulho irrita. Tá, deixa eu voltar aqui. Bora pro vídeo. Esse vídeo vai sair tarde, tá? Só pra avisar. Bom dia, meus amiguinhos. Bom dia? Na verdade, boa tarde, né? Pra vocês, provavelmente é café da tarde. Sim. Nas mídias de terror, uma coisa que sempre vai ser Peraí, exclusiva da Percy Jackson literatura de terror? é a descrição. Quando tu tá vendo um filme de um livro, uma série de um livro, tu simplesmente vai ver como o vilão é, como aquela cena é. Mas quando tu lê um livro, tu tem uma descrição dessa pessoa. Imagina uma página inteira somente pra descrever o quão podre um cenário pode ser, o quão Caraca. sangrento um homicídio foi, ou pior, o quão violento uma única pessoa pode ser. Eu acho que é por esse Caraca. exato motivo, por esses profundos detalhes de descrição, que o livro Blood Meridian, ou Meridiano de Sangue, nunca foi adaptado pra filme ou série. Simplesmente porque com uma obra tão visceral, podre moralmente falando, poderia virar algo assistível. E pior ainda, a pedra no sapato principal, que não deixa esse Caraca. livro ser adaptado pro cinema, é justamente o que faz esse livro ser algo tão importante pra história do horror. Eu tô falando de Judge Holden, o carrasco de Blood Meridian. Caraca. Blood Meridian é um livro sem ilustração. Essa aqui é a única imagem oficial. Quase todas as artes Deus, extras que que vocês forem ver de Blood Meridian nesse vídeo foram feitas por esses dois artistas. Então, créditos totais a eles. Os links estão aí na descrição. Uma outra notícia muito importante. Eu finalmente lancei um drop do meu canal Espantalho lá na loja. Tá. E calma, eu tenho uma arte atrás maior. E já tem Esse Pronto. vídeo aqui é um vídeo totalmente focado no personagem Judge Holden, do livro Meridiano de Sangue. Mas antes da gente falar desse personagem, eu preciso dar um pequeno background do livro. Afinal, apesar do Judge Holden não ser o protagonista, ele é a estrela desse livro. Esse livro só se tornou um clássico por conta da figura do Judge Holden, e também por conta da sua descrição. O seu Sim. autor realmente sabia como descrever. É no nível de detalhes de fazer tu soltar o livro um pouco. Então vamos ao Meridiano. Velho Oeste, 1840. A ambientação do livro Blood Meridian foi usada de inspiração para Red Dead Redemption Não, 1 bom, e muito bom, provavelmente boa o 2 também. E, Sim. bom, esse livro conta a história de um menino sem nome. Pelo menos Tá, não é mas né, dito. provavelmente vocês sabem a história do jogo, né? Mas eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que não tem. Tá. A luz vai ficar Qual assim, o nome desse ó. menino? Há quem diga que esse menino não tem nome porque ele simplesmente é um personagem tão misterioso quanto o antagonista Holden. Mas também pode ser uma mera estratégia para que o leitor se projete no menino, fazendo assim a história ficar ainda mais violenta e visceral. Afinal, ver você mesmo em meio ao que esse livro apresenta seria simplesmente a pior coisa do mundo. Caraca. Enfim, esse menino fugiu de casa, tudo por conta da sua sede de violência e aventura. Ele queria viver o bom velho oeste estadunidense. Esse livro se passa bem naquela época em que os nativos americanos estavam ficando sem Parece que é um espaço livro por conta normal, da né? exploração. Tudo isso por volta de 1840. Essa tomada de terra foi bem violenta. E Nossa. muito dessa violência a gente vê no livro. Em certo momento da história, o menino acaba se juntando à gangue do personagem Capitão White. E esse cara não é boa coisa. Ele era um Vixe. ex-militar que, junto da sua gangue, estava tentando tomar as terras do México pra si. Gangue, E no meio de entre toda aspas. aquela... Me lembrou a matava o história nosso do garoto, Lampião, né? vendo tudo Tenta aquilo roubar e terra. tendo aquelas atitudes, aquela violência gravada na sua cabeça. Mas todo esse caos vai acabar bem rápido pro Capitão White e a sua gangue. Isso porque em um ataque surpresa, Capitão White e quase todos os membros da sua gangue morrem. E o ataque surpresa, obviamente, eram dos nativos mexicanos, que estavam sendo massacrados durante esse Nossa. tempo todo. Um dos membros da gangue que sobreviveu foi o menino, que foi preso pelos nativos. Ô, E ele é louco. solto da prisão por um personagem chamado Toad Vine. E ao ser solto, o menino logo entra pra gangue que o Toad Vine fazia parte. Eu tô falando da gangue dos caçadores de escalpo, liderada pelo personagem Glenton. E, Isso. bom, essa gangue fazia algo parecido com o que a gangue do Capitão White fazia. A diferença é que eles não eram segregadores, eles caçavam tanto os nativos americanos quanto os mexicanos. E Caraca. é nessa gangue que a nossa estrela entra em cena, Judge Holden, Juiz Holden. Esse cara nem sempre fez parte da gangue de Glenton. Ele passou a fazer parte da gangue mais ou menos depois que ele salvou aquela gangue de alguns caçadores. Durante o livro, o Holden e a gangue vão se encontrar algumas vezes até que ele de fato entre pra gangue. Tá, por que o Holden foi útil pra essa gangue? Simplesmente porque ele é um homem sem pudor algum. Galera, vamos sair um pouco do livro aqui sanguinário, né? rapidinho. Amigos, de 10 vilões que vocês conhecem da TV ou do cinema, 2 foram baseados em Judge Holden. Que? Então, peraí. O Capitão Fedor da Turma da Mônica, então, o capitão lá do esgoto lá foi inspirar. Ah, começou, mano. Cala a boca! Você viu, né? Desculpa. Ah, esqueci. Não é Capitão Entranha. Não lembro o nome. Capitão lá. Capitão. É alguma coisa. Capitão Fedor. Sei lá.
Só tu pensar um pouco. Cara pálido, grande e careca. Dá pra pensar nos 10 aí. Tanto Slenderman. no que se diz atitudes quanto em aparência. Judge Holden é tão cruel que ele até soa como uma caricatura do horror. Vamos começar pela sua aparência. O Holden é um brutamontes de mais de 2 metros de puro Caraca. músculo. Ele tem a pele anormalmente pálida e não tem um único pelo sequer pelo corpo. Slenderman. Ele é aquele cara simpático, que vai apertar a tua mão muito bem, mas não se engane. Judge Holden é quase como a própria morte. A todo momento em que ele aparece durante o livro, a gente sempre tem a impressão que ele é algo maior do que um mero cowboy, do que um mero Caraca. humano. Sei. Aí Ô, louco! O cara vai lá, tem... Pera aí, rapaziada. Mentira, o cara foi lá. Não posso ficar sem. É. Pera aí, rapaziada. Daqui bom ainda. Não posso ficar sem. Não pode. E mesmo tendo uma super força, uma resistência absurda, ele sempre opta por viver de crimes banais. Isso porque Holden ama a violência. Por diversas passagens dele no livro, ele cita como a guerra é o estado natural do homem. Se macacos brigam, se cachorros brigam, se até bactérias entram em guerra, porque os humanos precisam se abster da coisa mais normal da vida, a violência. Judge Holden é sádico. Ele não tem freios e a sua crueldade não tem restrição de idade nem de gênero. Ele aplica ela a homens, mulheres, crianças e bebês. Apesar dele ter juiz no nome, ele não é de fato um juiz. Existem meio que duas alegorias para esse juiz no nome. Primeira, Holden é o juiz do caos. As maiores atrocidades que acontecem em Meridiano de Sangue ou foram feitas pelo Holden ou foram incentivadas por ele. Porque, como eu disse, Holden acredita que o núcleo do ser humano é a guerra, a violência. E, bom, a segunda interpretação do juiz em seu nome, ela na verdade é bem parecida com a primeira. Holden é o juiz que determina tudo o que acontece no livro. Ele não é o protagonista, mas a história de Blood Meridian é dele. Eu sei que isso pode soar confuso, mas isso é mais comum do que parece. Tipo, na série Sherlock, onde a história é sobre o Sherlock Holmes, mas a gente vê a história pelos olhos do Dr. Watson. Esse é o tipo de narrativa onde a gente tem um protagonista, mas a história é de outra pessoa. A gente só tá vendo pelos olhos do protagonista. Narrador Enfim, observador, tá? Na construção do personagem Judge Holden, a gente tem diversas simbologias. Judge Holden não é um homem, não se sabe ao certo o que ele é. Isso é dito no livro? É especulado, mas nunca confirmado. Assim, fica óbvio que sim, Holden é muito mais do que um ser humano. E tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem. Além disso, ele é extremamente inteligente. Querem um exemplo? Lembra que eu citei que quando ele entrou pra gangue dos caçadores de escalpo, ele tinha acabado de salvar eles de um ataque? Então, ele salvou eles com uma bomba. E ele fez essa bomba com excremento e restos de um morcego. E também urina humana. E sabe o que é mais assustador disso tudo? Essa bomba existe! Coquetel Bubutov, pra quem ficou curioso. Claro que se usa mais do que isso na fabricação, mas no bruto, o cara se virou com bosta e mijo. Isso é só um exemplo da sua inteligência. Meu Deus. Que nojeira. O Holden é extremamente habilidoso com armas de fogo, tendo uma mira implacável. E também é muito bem treinado com armas brancas. Mas a habilidade de luta que mais destaca nele é a sua força. Judge Holden é um cara anormalmente forte. Nível Superman, nível fantasia. Mas essa não é a sua única habilidade física estranha, e essa frase ficou meio esquisita. Lembra que eu citei que no livro é especulado que ele seja mais do que um homem? Então, isso acontece por 3 fatores. Primeiro, esse cara não tem fome. São raras as vezes em que ele se alimenta ou se hidrata. E ele faz isso quando ele quer, não quando ele precisa. Por exemplo, existe uma passagem no livro onde uma gangue encontra ele no meio do deserto. E ele tava no meio do deserto sem nenhum suprimento. O que implica que ele também é imune a calor e frio. Porque o deserto é quente de dia e ele é frio à noite. Outra coisa interessante sobre Holden é que ele não dorme. É como se esse cara não tivesse nenhuma necessidade humana sequer. E pra fechar com chave de que pariu, o que esse cara é? O Judge Holden não envelhece. Ele nunca demonstra um único sinal de envelhecimento durante a trama. Nem de envelhecimento e nem de cansaço. E, ok. Tendo tirado essas questões curiosas do caminho, vamos para outras questões mais curiosas ainda. Como eu já citei, o Holden é bom em tudo que ele tenta fazer. E antes de um troglodita maldito sanguinário assassino, acreditem se quiser, Judge Holden é um exímio artista e poliglota. Assim, não tem nenhum conhecimento que esse cara não tenha. Eu sei que eu tô esse vídeo inteiro pagando pau pra esse cara, mas é um vídeo focado nele, eu preciso falar o que ele faz. Enfim, dentre suas habilidades, nós temos conhecimento em paleontologia, arqueologia, linguístico, direito, desenho, geologia, química, dança, além de ser um ótimo orador e músico, sempre fazendo a sinfonia do caos. A coisa que mais se é lembrada do Judge Holden é a sua habilidade com violino, o que é um grande reflexo parando pra pensar. Ele é um monstro na pele de um homem que fez as maiores atrocidades com homens, mulheres e crianças. E esse troglodita é um violinista, um instrumento tão delicado e calmo, quase angelical. Pois é, mas isso não é à toa. Amigos, o cara é um assassino e... Toca... Não... Toca violino. Toca violino, falei errado. Chegou aquela hora da explicação onde o Ip vai pra...
longe pra explicar uma coisa simples. Bom, vamos lá, meus amigos. Vocês já jogaram Guitar Hero 3? Já. Eu sei que parece aleatório, mas não é. Breve resumo, no modo história daquele game, o protagonista e sua banda assinam um contrato pra fazer alguns shows e gravar alguns álbuns. Faz tempo que eu joguei. Pois bem, em certo momento da lore, a gente descobre que o nosso contratante é o próprio diabo, e a gente vai parar no inferno. E no inferno a gente tem uma batalha de guitarra com o próprio Satanás. Nossa, eu não Isso é lembro muito disso não. radical. Eu lembro do 1. E eu tô falando Radical, tudo isso assim. por quê? Bom, vocês lembram da música que o player vai tocar Não com o joguem diabo questões. nessa parte do jogo? A música que é justamente onde o protagonista e o diabo batalham. Essa música se chama The Devil Went Down to Georgia. E essa música não foi escolhida pra essa batalha com o diabo à toa. Essa é uma música de 1979 e ela conta também uma batalha entre um personagem chamado Johnny e o próprio diabo. A diferença do que tu ouviu lá no Guitar Hero pra versão original é que a batalha é travada no violino. E quando o pequeno Johnny ganha a batalha contra o diabo, ele ganha um violino de ouro. Ô, Em louco. diversas mídias por aí, o diabo é vinculado com habilidades em coisas delicadas. Pintura, música, coisas artísticas. Isso é algo que tu não espera do diabo. O diabo pintor, o diabo violinista, é justamente por causa disso que existe aquela frase. É no detalhe que o diabo se esconde. E, ok, pra que eu fui lá no Guitar Hero pra explicar uma Nossa, música? muito detalhe, É simples, meus pô. amigos. Entre as especulações do que o Judge Holden possa ser, tem uma que é meio óbvia. Judge Holden pode muito bem ser o próprio diabo. Em diversas passagens pelo livro, ele questiona e afronta a Bíblia. Ele é um excelente dançarino, violinista, e além dessas questões artísticas, o Judge Holden, antes de fazer o caos, ele fomenta o caos nas pessoas. Tu pode ser a pessoa mais bela do mundo, mais bela e pura do mundo. Se tu passa a conviver com esse homem, ele vai te induzir a cometer alguma atrocidade. Ele Caraca. consegue mexer com a tua cabeça. Bem como Consegue o diabo te faz com as hipnotizar, almas, ele te você induz fazer ao as erro maiores pra te dar algum atrocidades do motivo pra mundo. te castigar, pra Caraca, que posse que sobre medo sua desse alma cara. no pós-vida. Judge Holden é o agente do caos. Ele até me lembra o Strange Man de Red Dead Redemption 1 e 2. Esse cara sempre sabe tudo. Ele sempre sabe das coisas que vão acontecer, e no jogo tu sempre encontra ele no meio do nada. Nos encontros que a gente tem com esse cara, ele sempre questiona a moralidade do John Marston e também a do Dutch, líder da antiga gangue. O Strange Man praticamente profetiza a morte do John Marston no fim do game. E adivinha? Tudo isso após o John desafiar ele. Deixando bem claro que isso que eu acabei de falar é teoria. No Red Dead Redemption 2, a gente até tem alguns momentos bem intensos com ele, mas nada tão emblemático quanto o primeiro jogo. E o Judge Holden é isso. Ele sabe que ao virar a esquina vai ter conflito, e ele deixa você virar ela. Pior, ele vai te induzir a virar essa esquina. Numa dessas Quem teve a ideia de criar um personagem desse? Quem teve a ideia? Imagina se fizessem uma série ou um filme. Não, fizesse um filme sobre esse cara. Tipo, Judy Holman, o Carrasco de Blood Meridian. Imagina se fazem um filme. Nossa, cara. Seria um dos filmes mais pesados, tá? Do que tá acontecendo no livro, né? Do que aconteceu no... Mano, que bizarro. últimas passagens pelo livro, ele é questionado Vou trazer de mais novo o sobre hype. o que ele é. No caso, nenhum personagem questiona, mas o livro te questiona. Isso porque no final, Judge Holden é visto dançando em um salão para várias pessoas. E é nessa cena em que ele diz a sua emblemática frase. Um personagem questiona, mas o livro te questiona. Isso porque no final, Judge Holden é visto dançando em um salão para várias pessoas. E é nessa cena em que ele diz a sua emblemática frase. Vixe. Eu nunca vou morrer. Que isso? Nesse final, o livro também dá a entender ele que não o envelhece, garoto, né? o protagonista da história, que tava olhando aquela cena pelas mãos do Holden. Mas isso é só uma interpretação, é uma coisa que o livro deixa em aberto pro leitor imaginar sobre, assim como o que é o próprio Holden. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu fiquei me perguntando muito se as coisas que o livro fala aconteceram de fato, se eram baseadas em fatos reais, ou então se o próprio Holden existiu, se ele foi baseado em alguém. E, em partes, a gangue dos caçadores de escalpo sim é baseada numa gangue daquela época, uma gangue tão bárbara quanto, mas os personagens em si, não. E sobre o Holden, segundo o próprio autor de Meridiano de Sangue, Judge Holden é baseado em diversas lendas do Oeste Antigo. Esse personagem é um amontoado de medos que cercavam o deserto antigo dos Estados Unidos. Ele é tipo uma força da natureza. Pra paz, ele é a guerra. Pro homem, ele é o diabo. Pro filósofo, ele é uma ideia maldita que anda. Segundo o autor do livro, o personagem é um homem enigmático, quase sobrenatural. A gente nunca vai ter uma resposta do que o Holden é de fato. Afinal, o seu autor não respondeu essa questão quando era vivo. Cormac McCarthy faleceu em 13 de junho de 2023, deixando a sua obra pra trás e um monte de perguntas. E talvez agora vocês entendam nem que seja um pouco do porquê Judge Holden é o homem mais cruel que já existiu na ficção. E também porque Blood Meridian nunca foi adaptado pro cinema. Até por ali. Tem um burburinho ou outro aí, mas nada confirmado. Povinho, é óbvio que eu jamais vou conseguir sintetizar a figura de Holden e muito menos a de Blood Meridian inteiro num vídeo pro YouTube. Eu tentei aqui dar o meu melhor pra explicar um pouco do livro e muito desse personagem, de um jeito que não ficasse meio que um audiobook chato. Sério, apesar desse vídeo aqui ser
curto, ele foi muito trabalhoso de escrever, porque eu precisei de lá pra cá pra tornar essa explicação assistível. E eu nem consigo imaginar o trabalho que o editor não teve pra ilustrar isso daí. Eu espero que tenha ficado fácil de entender e de se Eu relacionar entendi um pouco com. sobre E esse cara. espero que você tenha gostado. Eu queria agradecer o Zedin, que Cara, Absolute Cinema, vamos ver aqui. me ajudou na revisão desse roteiro. Ele tinha mais conhecimento que eu desse tema, então tamo junto. Povinho, tamo indo pra metade de 2 milhões. Eu, em real, agradeço muito a força. Tamo com quase 1.500.000. Se tu não é inscrito, se inscreve aí, pelo Já amor sou de Deus. inscrito. E até semana que vem. Muito obrigado aos membros. Tá, ó. Mano, real, tô com medo desse cara. Mãe, eu não consigo dormir, mãe. Estou com medo do Jude Holden, o carrasco de Blood Meridian. Não precisava ler tudo, mas... Pra nos acalmar dessa história impactante aqui, vocês querem uma banana?